Queridos irmãos, queridas irmãs, que vêm acompanhando o nosso canal do Estudo de Evangelho João, nós vamos hoje para mais um vídeo onde nós respondemos as perguntas que chegam até nós. E a pergunta de hoje é interessante. A pessoa diz o seguinte: você falou na última aula que todos nós temos um chamado, e eu tenho dificuldade de saber qual é o meu chamado. Achei essa pergunta interessante e você está sendo honesto. E é bom se preocupar com isso. Um crente não pode viver sem saber qual é o seu chamado. E todos nós temos um chamado. Eu diria, temos vários chamados. No dia que eu falei isso, eu expliquei que nós temos chamado geral. E depois temos chamados específicos. Chamado geral, por exemplo, ir pregar o evangelho. Chamado específico, para você trabalhar no louvor, para você trabalhar como diácono, como presbítero, né? 2 Coríntios 5:18 vai dizer que você foi chamado para ser um reconciliador. 2 Coríntios 5:20 vai dizer que você é um representante de Deus. Então, olha só que dois chamados importantes que não merecemos. Pedro vai dizer que nós temos um chamado de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Mas eu quero te falar de outros chamados que você tem. Lucas 24:47 vai dizer que você foi chamado para o arrependimento. Então, quando você sente a iniquidade da sua vida, você quer mudar de vida, isso já é uma ação do Espírito Santo em você, te dando um chamado para o arrependimento. Uma coisa maravilhosa, não é? Por isso que você decide aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Mateus 4:18-19 vai dizer que nós somos chamados para o serviço. As grandes comissões são chamadas. Mateus 28:18-20, João 21:20, Marcos 16:15. Isso tudo é um chamado para você proclamar o evangelho da salvação. Então, chamado para pregação, para arrependimento, para o serviço, chamado para exercer o ministério da reconciliação, chamados para dar bons frutos, né? Produzir os frutos do Espírito, e chamados para as boas obras. E somos chamados também para prestar conta. Chamados, João 15 vai dizer que nós somos chamados para praticar boas obras, me lembrei aqui agora. Então, são vários chamados que temos durante nossa vida. Então, você tem que ficar atento de saber que tem um chamado geral, que são mais ou menos esses que eu te falei, e temos chamados específicos que ocorrem durante a tua integração numa igreja, no desenvolvimento da sua vida cristã, certo? Espero ter respondido a sua pergunta e que o Senhor te abençoe. Amém.